Bom, foi. Bom, boa tarde a todos. Acho que estamos no nosso número mesmo, assim, né? Sempre em torno de 15 a 30 pessoas presentes. É muito bom a gente estar finalizando com chave de ouro esse, esse nosso ciclo de urgências e emergências em odontologia. Então, queria agradecer demais aqui as pessoas que estão conosco, os rostos são os mesmos, né? Em nome lá do pessoal do mestrado profissional, queria agradecer a vocês por terem nos convidado a participar desse tipo de atividade, que nos obriga também, como pessoas da academia, a estudar, a preparar novas aulas para estar com vocês. Eu espero que a gente consiga fazer isso de novo no próximo ano. Então, muito obrigado a todo mundo que está aqui. Eu queria compartilhar também, né, que eu tenho recebido aos poucos, né, e pontualmente, vários contatos de vocês, em nome do Alan, né, e do Fernando, né. Então, a gente tem conseguindo fazer, né, alguns contatos, assim, ajudar Fernando não, perdão, Fabiano, né, a gente tem conseguido fazer, né, contato com alguns colegas, trazer alguns pacientes para a gente aqui na faculdade também, né, então tem sido, eu acho que uma proposta muito boa, sobretudo porque a gente tem ajudado não só os dentistas, mas também os nossos pacientes, que são as pessoas que são muito mais beneficiadas nesse sistema, tá? Também queria dizer que eu estou trabalhando aqui junto com os meus colegas na atualização dos POPs, né, dos procedimentos operacionais padrão, que vocês já têm aí, né, algumas definições, algumas formas de agir. O Alan pediu ajuda para que a gente conseguisse também revisar. Estamos com quase todos os POPs concluídos. Inclusive, tem um POP também ali sobre prevenção à pneumonia associada à ventilação mecânica, que é o que a professora vai falar hoje para vocês daqui a pouco, né? Que eu também consegui dar uma olhada, consegui já revisar. A nossa intenção era que hoje a gente já tivesse liberado para vocês, mas temos dois POPs que exigiam um pouco mais de cuidado. Então, eu imagino que isso vai ficar pronto até o final da próxima semana, e aí o Alan vai colocar no sistema para vocês, né? Todos os professores que deram aula para vocês estão super envolvidos, né, nessas temáticas, então, é uma oportunidade para a gente também se atualizar, tá? Então, já falei isso algumas vezes, mas repito, muito obrigado por vocês terem nos buscado, e eu espero, né, do coração, que a gente consiga manter essa parceria, tá? E, sem mais delongas, eu vou dar a palavra para a professora Gabriela Marinho, né? A professora Gabriela Marinho, que eu gentilmente chamo de Gabi, acabo perdendo toda a formalidade aqui, né? A Gabi, ela é cirurgiã dentista pela Faculdade de Odontologia da USP. Ela fez o mestrado e atualmente faz doutorado no programa de Ciências Odontológicas, com área de concentração em patologia oral, maxilofacial e pacientes especiais, também pela USP. É pesquisadora na área de manejo odontológico de pessoas com a saúde comprometida e, atualmente, é professora universitária de diagnóstico bucal e odontologia hospitalar da Universidade de Santa Amaro, uma universidade lá em São Paulo também, né? Gabi, é um prazer te receber hoje aqui, né? Eu conheci a Gabriela há alguns anos, pouquinhos anos, vou colocar alguns aninhos assim, e eu tenho acompanhado o que a Gabriela faz. Engraçado que nós temos uma parte da formação muito parecida, bem, temos aí muitos links, muitos vínculos em comum, mas é muito engraçado como a gente também tem know-hows bem diferentes, né? A Gabriela, ela tem essa aula que ela vai dar hoje para vocês, é uma aula que eu já peguei um pouquinho dela, faz uns 15 dias, que eu convidei para ela dar essa aula em outro lugar, e eu fico pouco que eu consegui assistir, que eu não consegui assistir na íntegra, eu descobri que eu preciso me atualizar muito. Aprende muita coisa, né? Precisa rever, precisa anotar muita coisa, mesmo dando um pouco dessa aula, às vezes, aqui para a graduação da UFRJ. Eu espero que seja uma aula muito elucidativa para vocês, né? Queria que todos vocês aproveitassem bastante a aula da Gabriela. Ela tem muito para apresentar, muito para ilustrar também para vocês. Ela tem esse conhecimento de odontologia hospitalar, que é uma área, entre aspas, nova, né? Não tão nova, especialidade nova, e que a gente tem muito que aprender, tá? Gabriela, muito obrigado, e fique à vontade para dar a sua aula aí, tá?
Vou ficar aqui assim. Tá certo. Qualquer coisa eu não vejo vocês, vou pedir para abrirem o áudio para me avisar qualquer problema, qualquer dúvida. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço imensamente o convite de estar aqui nessa tarde com vocês. Agradeço o Jefferson também, que, como ele já comentou, ele é muito importante na minha formação. E aí a gente acho que nunca deixou de trabalhar junto, né? Mesmo agora eu em São Paulo, ele no Rio, a gente ainda continua aí tendo linhas de pesquisa em conjunto, porque eu sou assim, né? Quem eu gosto, me dou bem, trabalho direito, a gente não larga nunca. Então, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Estava elogiando aqui quando eu entrei o projeto, que achei muito bacana. Acho que aqui em São Paulo falta bastante isso, a oportunidade dos dentistas da rede estarem se atualizando. E é sempre uma troca muito importante, né? Porque vocês também acabam trazendo para a gente muitos pontos da realidade que às vezes a gente não tem tanto contato estando só na universidade, né? Então, agradeço mais uma vez e tenho certeza que vai ser bastante produtivo para mim também. Bom, gente, como o Jefferson comentou, né, ele me perguntou se eu poderia dar essa aula para vocês de manejo odontológico do paciente sob ventilação mecânica, e tem sido um tema que eu tenho tido um contato relativamente alto, uma vez que eu sou preceptora do estágio de odonto hospitalar na universidade onde eu atuo. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês da experiência e da teoria que eu também, hoje em dia, forneço para os meus alunos de graduação. Começando, então, com a comemoração, né, de que em janeiro desse ano de 2024, a gente teve aí a odontologia hospitalar reconhecida como especialidade odontológica, né, pelo nosso Conselho Federal de Odontologia, já que até então a odontologia hospitalar, ela era considerada uma habilitação, né, então, a partir do momento que ela se torna uma especialidade, a gente passa a ter os especialistas e a gente consegue ter mais normas, a gente consegue ter aí, inclusive, a tabela de pagamento da ANS, da Agência Nacional de Saúde, que eu vou mostrar para vocês também. Então, isso é uma vitória muito grande para a profissão, para a carreira, e a gente se estabelece cada vez mais dentro desse ambiente, que até recentemente era um ambiente estranho ao cirurgião dentista. E aí, quem já tem contato já sabe, mas quem não conhece a realidade do cirurgião dentista dentro de um hospital, muitas vezes acaba achando que isso está preso somente à cirurgia bucomaxilofacial, né, que já é bastante tradicional na nossa carreira. Então, eu acabo ouvindo de muitos alunos da graduação, inclusive, eu quero trabalhar em hospital, vou ter que fazer cirurgia buco. Não é assim, né? Hoje em dia a gente sabe que ainda que a bucomaxilo trabalhe em conjunto com o dentista no hospital, são áreas diferentes. Então, o cirurgião dentista especialista em hospitalar, ele vai realizar o atendimento ao paciente que já está previamente hospitalizado, né? Um paciente que se encontra internado, e ele vai passar por esse atendimento. Não necessariamente um paciente que teve trauma, que vai precisar passar por cirurgia. E também a gente vai ter aí, dentro desse ambiente hospitalar, um atendimento a pacientes que não são possíveis de serem tratados em nível ambulatorial. Então, quase sempre são pacientes neuroatípicos, né, com alguma deficiência, ou com um comprometimento sistêmico importante, que ele não vai poder ser tratado no consultório nem no ambulatório. Então, ele vai ter que ser levado para o hospital, em alguns casos, fazer uma anestesia geral para fazer as intervenções odontológicas que ele precisa. E aí, esse paciente, ele também vai ser abordado por um dentista dentro do ambiente hospitalar. E aí, gente, a gente entra numa polêmica que poucos colegas dentistas sabem, né? É sempre aí um burburinho entre os colegas de se é obrigatório o cirurgião dentista na UTI ou se isso não é obrigatório. E esse burburinho todo, ele existe porque houve aí projeto de lei para tornar obrigatória a presença do dentista em todos os hospitais que têm UTI. Esse projeto, ele vem lá de 2008, então a gente já tem aí um certo percurso da carreira, da profissão, em busca de almejar esse espaço, essa obrigatoriedade da gente ter. E aí, em 2013, esse projeto de lei, ele se torna um PL da Câmara,
que aí ele abrange obrigatória a prestação de assistência odontológica aos pacientes em internação hospitalar, mas também aos portadores de doenças crônicas ou aqueles atendidos em home care, isso é, aqueles que precisam de um atendimento domiciliar. E aí, em junho de 2019, a gente teve, pelo presidente da República, um veto nesse projeto de lei, alegando que aprovar essa lei promoveria, em médio e a longo prazo, um impacto financeiro aos cofres públicos. Então, a ideia não é colocar a parte do A, a parte do B aí em contradição, mas é trazer para vocês a elucidação de que o nosso governo não conhece a nossa atuação, não sabe o que um dentista pode fazer. Porque depois dessa aula, vocês vão perceber que a nossa atuação dentro de um hospital, ela traz uma economia absurda para o cofre público ou para o hospital particular. E aí trago, inclusive, as informações para vocês. Até peço desculpa, né? Porque eu sou de São Paulo, então eu acabo trazendo a realidade aqui de São Paulo para vocês. Que os maiores hospitais particulares, como, por exemplo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, todos eles contam com uma equipe importante de cirurgiões dentistas. Tá? Então, a maioria deles são meus colegas, né? A gente aí é uma especialidade pequena, mas então acabam todos se conhecendo, todos se encontram em congresso, é sempre assim. E grande parte, então, desses hospitais, eles já reconhecem que a atuação do dentista traz uma economia grande. Então, a gente pode observar que eles têm aí uma carreira importante, uma área importante para o cirurgião dentista dentro desse ambiente hospitalar. Tá? E a gente continua aí em busca, né, dessa, quem sabe, talvez em algum momento, dessa aprovação de lei que com certeza abriria muitos campos de trabalho para a nossa profissão. E aí, gente, para começar a introduzir um pouco da nossa atuação dentro desse ambiente, que até então é um ambiente estranho para todos nós, a gente tem que pensar, e eu sempre falo para os meus alunos de graduação, que a boca não vem andando sozinha, né? Porque às vezes o aluno de graduação tem essa sensação, né? Não consegue fazer ali esse link da saúde sistêmica com a boca. Mas aqui onde a gente tem essas imagens, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas aqui onde a gente tem A, B, C e D, é uma doença que o primeiro sinal vai acometer a boca. E essa doença a gente apelida carinhosamente de DASH, né? É a doença do enxerto contra o hospedeiro. São pacientes transplantados e que um primeiro sinal de que esse paciente está rejeitando esse transplante são esses sinais na boca. Então, muitas vezes, o paciente ainda não demonstrou nenhum sinal sistêmico, porém, na boca, a gente já consegue observar que alguma coisa ali não vai bem. E aí, a gente não pode lidar com isso de forma isolada. Ah, isso aqui parece uma infecção fúngica, eu vou tratar a boca. Não, a gente tem que entender que esse organismo, ele é todo linkado, né? Ele funciona de uma forma complexa. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo nesse indivíduo, nesse paciente, para tentar linkar com a saúde sistêmica. E muitas vezes a gente traz respostas à equipe médica que eles nem imaginam. Então, começa aí um passo importante. Aqui, outro exemplo, né, são de reações alérgicas a algum tipo de medicação que esse paciente possa estar em tratamento, seja um antidepressivo, um antihipertensivo, medicações para mal de Parkinson, doença de Parkinson, benzodiazepínicos, que o paciente pode vir a apresentar como primeiro sinal uma reação em cavidade oral. Então, é muito importante que a gente também não trate de maneira isolada, a gente tente relacionar isso com todo o organismo do meu paciente, por mais complexo que isso seja. E aí, gente, para a gente entrar, então, na UTI, quem são esses pacientes? Né? Então, os pacientes que se encontram internados no hospital, na unidade de terapia intensiva, eles são pacientes com enfermidades sistêmicas e eles estão 100% dependentes.
tá? Então, seja para se alimentar, seja para realizar a higiene, eles precisam de cuidados. Esses pacientes, eles se encontram imunocomprometidos, isso é, a gente tem aí uma deficiência imunológica importante, seja pela doença de base que fez ele estar internado, seja por uma condição que se agravou quando ele partiu dessa internação, dessa hospitalização, eles sempre se encontram com esse comprometimento. E por isso eles passam a ser um grupo totalmente suscetíveis a infecções. Então, uma gripe, por exemplo, que a gente saudável no dia a dia não vai fazer um estrago grande, isso pode ser fatal dentro de uma UTI, porque o meu paciente está com a imunidade bastante comprometida. E é importante a gente salientar que, pelo risco da trombose desse paciente tá sempre na cama, sempre ali no leito hospitalar, quase todos esses pacientes serão anticoagulados, evitando uma embolia, evitando uma trombose, uma vez que esse paciente pode passar longos períodos nessa posição, na maca, no leito hospitalar. E aí, gente, vocês vão perceber, e eu vou falar isso em alguns momentos ao longo da aula, que atualmente a gente vai ter diferentes graus de sedação. Então, antigamente, lá atrás, um paciente que se encontrava entubado era um paciente totalmente sedado, tá? Um paciente completamente inconsciente. Isso, ao longo do tempo, veio sendo provado que existia uma dificuldade muito grande para reverter esse grau de sedação. Então, alguns pacientes levavam muito mais tempo para reverter, para conseguir retomar a consciência e poder deixar a UTI. Então, hoje a gente sabe, inclusive aí naquele boom que a gente teve de paciente entubado na época da pandemia, que alguns deles vão estar com uma sedação mais leve, isso é, o paciente ele vai estar entubado, ele vai estar no leito, porém, ele pode demonstrar ali piscar, ou ele pode fazer alguma reação que demonstra que ele está entendendo o que está acontecendo. E a gente tem aí vários exemplos, vários casos. Eu tenho uma colega que também é dentista de hospital aqui em São Paulo. Ela trabalha comigo na universidade. O pai dela ficou 3 meses entubado na pandemia. E ela conta que quando o pai dela, ele tá bem hoje, né? Graças a Deus. Quando o pai dela acordou, ficou consciente, ele falou para ela: "Nossa, você cantava para mim". Então, era um grau de sedação um pouco mais rebaixado, um pouco menor, uma vez que esse paciente, ele tem ali alguns lapsos de memória desse momento, que ele não teria caso ele estivesse num grau de sedação um pouco mais severo. E aí, gente, a gente vai ter essa estrutura toda, que num primeiro momento é bem assustador, mas depois que a gente passa a ter contato, isso passa a ser o dia a dia, e cada hospital ele vai ter aí a sua organização, mas no geral, todos eles vão contar com essa estrutura, tá? Que são dos respiradores, que são aparelhos que ajudam o nosso paciente a respirar, os ventiladores pulmonares, que é quando o meu paciente está respirando apenas por aparelho, os monitores de sinais vitais, geralmente aquele que a gente vê na TV que faz o barulhinho, e as bombas de infusão. Quanto mais bomba de infusão a gente tiver pendurado aqui ao lado do leito do meu paciente, mais medicações esse paciente ele está recebendo. E aí a gente vai ter também os desfibriladores. O desfibrilador, cada hospital faz um cálculo e vai ter um para uma quantidade de leito. Tá? Então, não são todos os leitos, todos os quartos que vão ter esse aparelho. A gente vai ter aí uma disposição que é toda estudada e calculada para isso. Então, hoje em dia, os hospitais mais modernos quase sempre funcionam da mesma forma. Eles têm uma ilha na área central, e nessa ilha tem toda essa estrutura, enquanto os leitos eles ficam ao redor. E nos hospitais mais antigos, a gente vê que geralmente a disposição é por quarto, né? E aí até tem as lendas de que o quarto mais perto do postinho da enfermagem é o quarto dos mais graves, mas cada hospital tem a sua disposição. Olha lá, aqui nessa primeira foto a gente pode ver o monitor de sinal vital, então a gente consegue observar aí batimento cardíaco, saturação de oxigênio, né? Todos esses dados. Aqui a gente tem o desfibrilador, né, aqui no meio, e nessa última foto, a gente tem
o respirador, né, que é aquele aparelho que o nosso paciente vai estar entubado, tá? Então, vocês percebam que é uma estrutura bastante importante, bastante grande, né, que a gente precisa se acostumar para realizar a nossa atuação. Essas fotos que eu mostrei para vocês, elas são lá da universidade onde eu trabalho. E aí, gente, o paciente ele pode estar em tipos distintos de nutrição. A gente pode ter aí a nutrição enteral, que é quando o nosso paciente ele vai ser administrado pelo sistema digestivo, então ele pode comer por boca, ou ele pode ter uma traqueostomia, ou ele pode ter uma sonda nasogástrica, gastroenteral, gastrotomia, e aí esse alimento ele vai passar, seja pelo estômago, seja pelo intestino, mas esse paciente vai ter essa alimentação fornecida via sistema digestivo. Quando ele não consegue, por alguma questão, que esse sistema não possa receber esse alimento, ele vai ser alimentado através de uma solução administrada de forma intravenosa, que a gente vai chamar de nutrição parenteral, tá? Então, é quando o meu paciente ele está no soro, ele está recebendo, sendo alimentado através de via intravenosa e não pelo sistema digestivo. Isso traz algumas diferenças nesse paciente, porque pode ser que ele esteja com a sonda nasogástrica, que entra pelo nariz, né, e ele vai ser alimentado ali de acordo com um tempo, um cálculo que é realizado, ou pode ser que ele não esteja com a sonda, nem, não esteja sendo alimentado. Isso traz um pouco de diferença na nossa atuação. E aí, gente, a gente já entra na nossa parte propriamente dita, né, que é a higiene oral desses pacientes que estão sob intubação. Então, o protocolo é que essa higiene, ela deva ser realizada de 2 a 3 vezes ao dia. E essa higienização, ela não precisa ser realizada por cirurgião dentista, mas o cirurgião dentista desse hospital, ele deve capacitar a sua equipe de cuidado, que seriam os técnicos de enfermagem. A gente sabe que na vida real não é bem assim que funciona, né? Que eles não vão conseguir fazer higiene oral de 8 em 8 horas, né? E aí a gente pode, inclusive, ter um pouco de atrito com essa equipe. O que eu sempre falo quando a gente vai entrar dentro de um hospital é ter uma postura acolhedora. Então, sempre falar com essa equipe: olha, eu sei que vocês têm muito trabalho para fazer, eu sei que a boca é o que você menos lembra, mas a gente precisa, vamos tentar fazer dessa forma, eu te ajudo, a gente vai entrar nesse horário, vai fazer para você, o outro horário você cobre. Então, a gente tem que tentar entrar num acordo para conseguir o melhor que a gente pode. Porque o cirurgião dentista, ele não está no hospital 24 horas. Então, a gente precisa do apoio dessa equipe como um todo. E aí, gente, a gente tem que se atentar muito, muito mesmo, para remover, seja prótese ou seja aparelho ortodôntico, porque isso acontece muito. Quando esse paciente ele é entubado, geralmente ele está com um risco importante de vida. E aí, a última coisa que eles pensam é que, de repente, tem uma prótese dentro da boca do paciente. Assim como não é uma realidade muito natural para os cuidadores verem prótese, né? Às vezes foge um pouco da realidade da pessoa, aquilo não é tão simples de ser visualizado, como para a gente é, né? O cirurgião dentista, às vezes, de conversar, já bate o olho, já sabe que aquela pessoa usa prótese. Mas os outros profissionais, eles já não têm esse olhar clínico tão refinado. Então, eu já tive, por exemplo, uma situação que eu cheguei com os alunos no hospital, para o estágio hospitalar, e aí a enfermeira falou: ai, que bom que vocês chegaram, nossa, ainda bem. Porque aquele paciente tá com todos os dentes moles. E aí, assim, eu não sei, vocês vão ter que fazer cirurgia, porque senão ele vai aspirar aqueles dentes. Olha, dá uma olhada lá, porque a gente tá meio preocupado. E aí, quando a gente chegou, era uma prótese, né, que ela tava mal adaptada, tava se soltando. Então, não é que vou ter que fazer uma cirurgia para remover todos os dentes que estão amolecidos. É uma prótese que está mal adaptada dentro de um paciente entubado, né? E aí tem uma tendência dela fazer uma báscula mesmo. E aí a gente vai remover essa prótese. E vocês imaginem como é que estava embaixo dessa prótese a hora que tirou, né? Porque se ninguém notou que era uma prótese, aquilo estava ali há algum tempo já, sem higienizar. E aí, gente, se esse paciente tem uma cândida, se ele tem ali
uma infecção, ele é um paciente imunocomprometido, então isso vai com certeza trazer uma série de prejuízos para a gente. Bom, remover o aparato ortodôntico é um pouco polêmico, né? Mas a gente prega isso como protocolo, geralmente em paciente entubado, porque a gente não consegue fazer uma higienização tão profunda. E aí, se o paciente em casa, né, saudável, com autonomia, já não consegue limpar o bracket, o fio, com tanto cuidado, imagine um paciente que está entubado, né? Então, a gente tem por protocolo remover esse bracket, visando aí um controle mais eficaz desse biofilme. E aí, alguns colegas já perguntaram, né? Mas, viu, você tem alguma autorização que o responsável assina para remover esse aparelho? Porque na vida, no consultório, a gente não remove aparelho de outro profissional, né? Isso tudo é bem, assim, complicado juridicamente falando, mas no hospital a gente não precisa dessa autorização, porque aquele paciente, ele está internado ali, então a equipe de profissionais da saúde está autorizada a fazer todo e qualquer tipo de intervenção para manter a integridade desse paciente. E remover um aparato ortodôntico é considerado como uma forma de controle do biofilme nesta situação. Tá? Então, aí a gente vai visar prevenir as infecções oportunistas e a microbiota da PAV, que a gente já vai entrar mais especificamente adiante, mas sempre com essa mentalidade de tentar prevenir que esse paciente tenha uma piora sistêmica por conta de um biofilme ali em cavidade oral. Então, olha lá, gente, as infecções oportunistas, né? São pacientes em UTI, e a gente pode ter aí esse baita acúmulo de biofilme, assim como a gente pode ter infecções fúngicas, como a candidíase, que a gente pode observar na foto. E aqui nessa primeira imagem, que ainda nem está tão boa, mas a gente pode observar que essa infecção, com certeza, ela está seguindo aí pelo trato respiratório do paciente, né? Ela não está restrita só à cavidade oral. Então, a gente tem que pensar que isso, com certeza, pode aí chegar no trato respiratório e afetar como um todo o prognóstico do meu paciente. E aí, se o cirurgião dentista não entrasse, não observasse essa boca, né? Qual que é o prejuízo que o meu paciente pode ter com essa candidíase aí, uma vez que ele está comprometido, né? E aqui, gente, essa foto, ainda que o paciente não esteja entubado, né, às vezes por muitos períodos eles ficam sem essa higienização oral, e isso acaba trazendo aí infecções importantes, né, que levam um certo tempo para ser tratado. Então, a gente também teve um caso, que não é esse da imagem, eu cheguei a não fotografar, mas que o médico chamou um dos nossos alunos e falou assim, viu, vai dar uma olhada lá no leito tal, porque a língua do paciente está branca. Eu não faço ideia do que seja aquilo, tá toda branca. E aí, quando a gente passou no leito, o paciente estava com, assim, camadas e camadas de saburra lingual, né? Era só ter higienizado. E aí, depois, isso foi colocado aí em discussão e o pedido para a equipe fazer essa higienização, porque esse paciente estava com uma contaminação importante ali, que poderia, com certeza, influenciar no prognóstico da saúde sistêmica dele. E aí, gente, entrando agora no tema mais aí de forma específica da aula, a pneumonia associada à ventilação mecânica, ela está diretamente associada com a nossa atuação dentro do UTI, dentro do hospital. Então, a definição é que a PAV, como a gente carinhosamente apelida, ela é uma infecção pulmonar que ela vai acontecer dentre 48 a 72 horas naquele paciente que já está entubado. E esse paciente, ele não tinha essa pneumonia no momento que ele foi entubado. Então, essa é uma infecção que ela se desenvolve durante a intubação do meu paciente. Então, é muito grave isso. É muito grave a gente perder um paciente por uma infecção que ele não tinha no momento que ele foi admitido no hospital. E ela vai acontecer principalmente pela falta de higiene oral nos pacientes com intubação via boca e traqueia, que a gente chama de IOT, intubação orotraqueal. Essa intubação, ela favorece a microbiota patogênica. E considerando que a gente tem pacientes aí imunocomprometidos,
essa pneumonia, ela é quase sempre fatal. Então, medidas simples que a gente pode ter nessa rotina da UTI podem evitar o avanço dessa pneumonia. E aí, aqui na foto, eu devia ter colocado um fundo escuro, porque aí a gente enxergaria melhor, não ficou muito boa. Mas aqui a gente tem um tubo para vocês verem como é que ele é. Essa parte aqui tem um balãozinho que fica inflado dentro do trato respiratório do nosso paciente. E essa é a parte que fica pela boca. Aí a gente vai ter aqui esse acessório que fica penduradinho, né, que é o cuff. E aí a gente consegue medir a pressão que esse balãozinho está insuflado dentro do meu paciente através dessa pecinha acessória. E aí, por ter esse balão inflado ali dentro, a gente pode mexer na boca de uma maneira relativamente segura, porque esse tubo ele está fixo, né, através desse balão. Então, a gente não tem que ter medo de mexer no tubo. Se o tubo está na região central e a gente quer dar uma olhada, né, na região dos incisivos, a gente pode jogar o tubo para um lado, para o outro, sem muito pânico de tirar e o paciente parar de respirar por causa da nossa atuação. Então, gente, olha lá, é da boca ao pulmão, literalmente. Então, tudo que a gente tem nessa boca vai chegar, ele já tem aí até um caminho pelo tubo, né, para chegar aí no trato respiratório do meu paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o paciente entubado. Isso é muito importante. Tudo que ele tem na boca, seja uma candidíase, um fungo, seja uma microbiota, um biofilme excedente, tudo isso vai chegar no pulmão do nosso paciente. E aí, eu coloco essas fotos para mostrar para vocês. Esse é o robô que eu uso nas minhas aulas na universidade. As amarrias que podem ter durante o atendimento do hospital. Nem sempre é tão bonito assim na vida real, né? Às vezes, quase sempre, essa amarria ela é feita com um gaze ou com aquela faixa ortopédica. E aí ela é trocada de tempo em tempo nesse ambiente de UTI, porque o paciente pode ter sangramento, ele pode ter babação, e aí esse tecido, ele fica ali, né, sujo, contaminado, e aí a equipe da enfermagem vai e troca essa amarria, mas geralmente o tubo ele fica preso por uma amarração. E aí ele pode estar dessa forma, ou ele pode estar com outros nós diferentes. E aí eu sempre deixo assim, quando eu levo os alunos para o laboratório, porque às vezes eles têm muito medo de tirar essa amarria, né? Acha que não está dentro da nossa atuação, desfazer. Mas para a gente visualizar a cavidade como um todo, a mucosa, a língua, a gente precisa desfazer essa amarria, né? Então não tem como. A gente tem que soltar e depois a gente pode pedir para a equipe da enfermagem refazer. Não tem problema nenhum. E aí, gente, falando um pouco do impacto da PAV. Então, alguns dados colocam como a segunda infecção mais frequente adquirida dentro de um hospital, outros estudos colocam como a primeira infecção mais frequente. Coloquei aí a segunda para vocês, para não falar que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, para minha aula, mas para vocês entenderem, assim, que é algo muito presente em todos os hospitais que tem ambiente de unidade de terapia intensiva. E aí, a PAV, ela eleva a mortalidade dos meus pacientes intubados em até 20%. É um número muito alto, gente. Pensar que de 5 pacientes intubados, 1 vai morrer por causa de uma pneumonia aspirativa que ele não tinha quando ele foi admitido no hospital, que ele pegou no hospital, e que levou ele à morte, que não era a causa principal daquela internação. Então, é uma coisa muito grave que a gente precisa evitar. E cerca de 50% dos antibióticos que são prescritos na UTI para essas pneumonias, essas infecções respiratórias, elas vão impactar a resistência microbiana. Então, a gente tem vários casos, tive um caso recentemente que eles estavam fazendo todos aqueles exames para ver qual antibiótico já era resistente, não era resistente, porque nada mais funcionava no paciente. E aí, a gente tem aqui esses dados, que é de um estudo aqui do Einstein, que os custos em dólares, eles chegam a mais de 20 mil dólares
por causa do prolongamento da internação hospitalar. Então, o nosso paciente que ele pega PAV dentro do hospital, ele tem quase 10 dias a mais de internação na UTI. 10 dias de UTI traz aí um custo muito alto, tá? Depois eu tenho esses dados em reais aqui no levantamento que a gente tem do Brasil, mas só para vocês entenderem que é um nível, assim, de gasto absurdo, absurdo, porque se cada paciente a gente tem um custo desse pelo prolongamento, o que é o salário de um dentista na UTI, né? Quando foi vetado lá o projeto de lei falando que aumentaria o custo do governo pagar os dentistas para estarem na UTI, que é, né? Se cada paciente a gente tem aí todo esse custo envolvido, todo esse aumento de dias em UTI, o salário do dentista não é nada, né? E a gente nem está falando ainda da vida desses pacientes que poderiam ter sido poupadas com medidas relativamente simples, tá? Então, a gente tem aí dados de 7 a 30%, aqui no Brasil gira em torno de 20%, um a cada 5 pacientes com PAV que chegam a óbito. Tá, e aí, como é que a gente vai evitar, então, que esses pacientes morram? O que a gente vai fazer? O que o dentista faz para conseguir melhorar essa estatística, né, e esse prognóstico desses pacientes? Então, gente, primeira coisa de todas é manter esse paciente um pouco mais elevado, tá? Então, aquela minha foto lá do robô, o robô tá errado, né, porque ele tá aqui, deitado totalmente. A gente precisa deixar esse paciente entre 30 e 45 graus. E vocês vão ver nas fotos aí da vida real que esses pacientes, eles ficam levantadinhos. O simples fato desse paciente estar mais inclinado, mais elevado, evita a aspiração. Então, é uma medida muito simples, né, de regular a altura do meu paciente. Depois, a gente precisa aspirar as secreções desse nosso paciente com regularidade, tá? E isso pode ser feito pelo cirurgião dentista, isso pode ser feito pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, tá? Toda aí inclusive pelos fisioterapeutas, toda aí a equipe multi se envolvendo nesse cuidado. Então, a gente tem uma cânula de aspiração dentro desse ambiente do hospital, e esse paciente, ele forma a secreção na boca, que pode ser aspirado. Então, quando percebe que esse paciente está ali com essas secreções, eles precisam aspirar, tá? Isso é relativamente comum. Realizar a higiene oral do paciente com antissépticos. Então, vocês vão ver aí nos próximos slides que o antisséptico de escolha é a clorexidina 012, tão presente no nosso dia a dia, e ela faz aí uma baita diferença no prognóstico dos nossos pacientes. Priorizar a utilização de ventilação mecânica não invasiva, e aí aqui já faço um link com esse último tópico de minimizar a sedação, né? Então, o paciente um pouco menos sedado, ele tem um pouquinho mais de consciência e ele não aspira tanto quanto o paciente que está totalmente sedado, né? Então, a gente tem aí uma ventilação menos invasiva, se possível. Monitorizar a infusão de alimentos e realizar reavaliação regular desse paciente. Porque caso ele apresente aí uma infecção fúngica, uma candidíase, ou ele tenha aí uma saburra lingual, um montão de biofilme, a gente precisa intervir, porque isso também são medidas que vão prevenir a instalação dessa pneumonia aspirativa. E olha lá, então, gente, os protocolos de higienização do paciente sob ventilação. Então, o uso da clorexidina 012, a gente não faz uso de dentifrício, de pasta de dente no ambiente de UTI. Eu vou mostrar aí mais adiante para vocês os acessórios que a gente consegue adaptar quando a gente não tem escova de dente no hospital, não são todos que tem, mas a clorexidina a gente tem e a gente tem que usar pelo menos 2 vezes ao dia. Ai, professora, mas o paciente está internado há 30 dias e a clorexidina a gente prega que são só 14 dias. Tem que fazer, né? Não importa aí que ele vai ter aqueles efeitos adversos de secura de mucosa, de alteração de paladar. A gente precisa fazer o uso de antisséptico para evitar
evitar que esse paciente tenha aí uma microbiota patogênica que possa levar a PAV. E a gente tem que fazer também a remoção mecânica do biofilme. Então, aqui nessa foto, a gente observa o cirurgião dentista realizando o atendimento, esse paciente já num decúbito mais inclinado, daqueles 30, 45 graus que era pregado, né? Ele tá com uma sonda, ó, de alimentação via nariz, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o que, que é isso que o cirurgião dentista está usando para apoiar a abertura de boca do nosso paciente. É esse palitinho aqui que a gente faz, tá? Então, alguns hospitais chamam de boneca, né? Cada um tem o seu apelido, a gente pega aquele palitinho abridor bucal, passa a fita crepe e coloca uma gaze na ponta presa na fita também. Então, quando o nosso paciente, muitas vezes eles estão muito rígidos, né, a musculatura, ou com trismo, a gente pode aí diminuir e ir fazendo quase uma fisioterapia nessa abertura bucal para conseguir fazer esse atendimento, tá? E aí também é importante que aqui não está muito bem apoiado, né, mas quando a gente tem um auxiliar, alguém em conjunto, alguém segura, para caso o paciente feche a boca, tente morder, isso não machucar ninguém. Tá, então esse abridor aqui é muito, muito importante mesmo na nossa situação dentro do hospital. E a gente faz bastante, assim, eu não gosto de fazer com antecedência, porque cada paciente tem um nível de abertura, né, então aí a gente controla o número de palitinho, mas eu tenho colegas que já montam um montão quando chega e já vai passando as visitas. A gente tem aqui em São Paulo, num hospital que a gente tem estágio, que é do SUS, essa escova aspirativa, eu acho assim, chiquérrima. Ela tem uma cânula acoplada que ela suga ao mesmo tempo. Então, a gente pode molhar na clorexidina e ir fazendo a escovação desse paciente, ao mesmo tempo que essa escova vai puxando, vai sugando. É muito legal, mas não está acessível em todos os hospitais, na verdade, a minoria que tem. Mas aqui em São Paulo a gente já tem um desses hospitais que tem, e é muito bacana mesmo poder utilizar, ajuda bastante. Quando a gente não tem essa escova, a grande parte dos hospitais vai ter aquela escovinha descartável, né? Que é aquela escovinha que às vezes tem no kit de um hotel, que é aquela bem fajutinha, só que ela é descartável, então a gente usa uma vez no paciente e joga fora. A próxima escovação abre uma nova, tá? Não é que a gente, quando viaja, que guarda, né, no estojinho, não guarda. Então, ela é descartada, por isso que ela é aquela mais frágil, né, mais simplesinha. E a gente, quando não tem essa escova mais simples para fazer o uso, a gente pode usar esse suave, que tem uma esponjinha na ponta. Então, eu tenho, inclusive, essa colega que divide a disciplina comigo, de odonto hospitalar, na universidade, e ela prefere fazer o uso com o suave de esponjinha, né? E aí ela vai removendo aquele biofilme, né, com essa esponjinha e também joga fora depois. Quando a gente não tem essa escova que aspira, a gente pode fazer o uso da cânula convencional, o que para a gente, dentista, é bastante desconfortável, eu diria, porque a cânula do hospital tem uma pressão muito inferior ao nosso sugador. Nosso sugador é, assim, 10 vezes mais potente. Então, a gente acaba estranhando um pouco, mas é importante para não ficar nenhum resquício de líquido, né, de antisséptico na boca, e esse paciente não aspirar também. E aí, gente, eu sempre coloco esse slide porque muitas vezes a equipe do hospital ela acaba negligenciando o cuidado com o paciente, porque ele está alimentado. Aqui na foto não dá para ver como um todo, mas essa sonda aqui em que o paciente se alimenta está entrando via nariz, né? A boquinha dela aqui está livre. E o paciente está respirando via traqueostomia, tá? Então, ele não está entubado via boca, né? Ele está respirando pela tráqueo e a sonda que alimenta está entrando via nariz. E aí, o que a equipe de cuidado pensa? Ah, não está comendo nada, não está com tubo na boca, não preciso limpar a boca. Né? Então, isso acontece com muita frequência, e esse paciente, ele também tem biofilme,
né? Ele tem aí fluidos em boca que precisam ser higienizados, ele vai formar biofilme mesmo sem alimentação, né? E ele pode aí ter lesões, né? Pode ter infecções fúngicas, qualquer outro tipo de questões por microbiota nessa boca que não está sendo higienizada. Então, é uma negligência importante, tá? Então, a gente precisa capacitar essa equipe de cuidado de que também é importante realizar esse tipo de atendimento, porque muitas vezes eles não fazem por não saber mesmo, por desconhecimento da necessidade. E aí, gente, então, qual que é a atuação do dentista lá dentro da UTI? Além dele fazer essa higiene oral nos pacientes, ele também tem que instruir essa equipe, porque afinal, grande parte dos dentistas não se encontram 24 horas dentro desse hospital. Alguns outros hospitais, né, por exemplo, o Sírio aqui em São Paulo, o paciente está internado e aí ele só vai receber o dentista caso o médico solicite a interconsulta. Então, muitas vezes o paciente está lá, está internado, ele não vai ser avaliado quanto à cavidade oral. E aí a gente precisa que a equipe da enfermagem faça essa higiene de rotina, né? Uma vez que o dentista só vai ser chamado em caso de alguma lesão, ou caso que a equipe precise aí de um diagnóstico, né? Ou de um outro apoio. Então, remover as próteses, remover a aparatologia ortodôntica, diagnóstico de lesão, seja ela uma candidíase, seja ela um trauma, uma úlcera traumática, qualquer tipo de infecção odontogênica, a gente acaba tendo também, né, pacientes que tem aí uma pério importante, eu vou mostrar mais adiante uns casos, né, e com o tubo, esses dentes aí sofrem uma movimentação que a gente acha perigoso manter esses dentes por conta da mobilidade da periodontite, ou então um dente com necessidade de endodontia, por exemplo, que a gente não vai ter tempo de fazer essa endo dentro de um hospital, então a gente acaba por ser bastante radical dentro desse ambiente de UTI, né? Se o meu paciente tem um foco infeccioso, eu preciso remover esse foco. Então, a gente faz muita cirurgia dentro da UTI, né? Inclusive dentes, assim, que às vezes a gente conseguiria salvar. Esses dias a gente teve um caso com os alunos do estágio, que era um paciente jovem, de 20 e poucos anos, ele teve um acidente sério de moto, quebrou vários dentes e os incisivos, eles fistularam no trauma da moto, né? Porque provavelmente ele caiu de rosto, de cara. E aí a gente ficou com muita dó de tirar os incisivos, porque ele era muito novinho, né? O moço, um moço bonito, né? Jovem, e a gente vai deixar ele sem dente. E aí ficou todo mundo assim, ai, mas vamos tentar medicar, ficou com dó. Mas aí, assim, não deu, fez uma baita fístula ali, né, tava uma lesão enorme na radiografia, então, né, a gente vai ter que tirar, porque a importância agora é que ele não tenha nenhum foco de infecção odontogênica para sobreviver. Depois que ele sobreviver, aí a gente pensa, né, se vai dar para fazer uma reabilitação, um implante, o que é que vai ser feito. Mas a gente acaba por ter uma atuação bastante radical, pouco conservadora em muitos casos, né, visando mesmo a sobrevivência do paciente. Então, olha lá, gente, alguns casos da vida real. Então, esse paciente foi entubado com uma prótese removível. Aqui a gente pode observar o grampo, né, de metal. Isso não é facilmente visualizado por quem não é dentista, e esse paciente estava ali há algum tempo com essa prótese. Então, pensa a retenção de biofilme, né, de tudo que podia estar causando ali. Esse paciente, vocês percebam que ele tá todo machucado, né? Aqui a região do lábio tá bem crustosa, sanguinolenta. E aí, ele já tinha uma periodontite importante, mas vocês percebam que a posição do tubo fez esses incisivos se movimentarem, né? E ficarem praticamente verticalizados ali, né? Então, a gente precisa remover esses dentes, porque ele tem um risco importante de soltar, e esse paciente talvez até, quem sabe, aspirar. Então, é um risco importante. Então, a gente fica triste em remover incisivo, mas é pela, né, integridade do paciente, assim. E aí, pensando mais a fundo também na parte da microbiota,
essa pério aqui não tratada, né, ela também pode trazer aí uma patogenia importante que, de repente, esse paciente possa aspirar e pode aí causar infecção respiratória também, né, uma vez que a gente observa aqui que está retendo bastante biofilme, cálculo e tudo mais. Então, são casos que a gente não vai pensar na estética, não vai pensar nem muito na função nesses momentos, e vai visar mais a integridade da saúde como um todo desse grupo de paciente, né? E aí, quando ele conseguir se reestabelecer fora da UTI, aí a gente vai pensar numa reabilitação. E aí, gente, outros casos que acabam por acontecer com uma certa frequência dentro do hospital são as lesões traumáticas, porque muitas vezes esses pacientes, eles acabam tendo espasmo muscular, tendo movimento involuntário, alguns deles tendo convulsões, e aí eles podem se traumatizar com uma certa frequência, né? A gente observa isso bastante em boca. E aí a gente pode atuar da seguinte forma, aqui ó, pode observar que ela até quebrou a incisal do dente, né? A gente pode atuar colocando esses protetores bucais. O protetor bucal que a gente vai usar no hospital, ele não é aquele que a gente molda o paciente, né, e faz uma placa individualizada. É aquele protetor de esporte que a gente compra já pré-fabricado, né? E alguns deles você dá uma aquecida e modela com a mão mesmo ali na mordida do paciente, para ele ficar adaptado, né? Mas aí, em geral, ele não é feito para aquele paciente, então ele tem uma certa mobilidade. E aí, por esse motivo, a gente acaba prendendo com a gaze, né? Esse aparato aqui. Mas isso evita bastante o trauma do paciente, né? Que pode vir a se tornar aí também uma porta de entrada para infecção, para bacteremia e tudo mais. Aqui, ó, nesse caso, fez então uma adaptação para a passagem do tubo enquanto o paciente estava em uso dessas placas protetoras, né, evitando aí o traumatismo, machucando o paciente, né? Então, às vezes pode cortar um pedaço, né, pode dar aquela adaptada aqui para o paciente que está entubado, né? E aí, caso esse paciente tenha um trauma importante em região labial e tudo mais, a gente pode fazer o uso do laser de baixa potência, que é um aliado importante para quem faz hospitalar. Ele geralmente é bastante utilizado, porque ele acelera a reparação tecidual, ele tem também ação antimicrobiana, né, quando associado ao ácido de metileno, e ele pode trazer aí uma cicatrização em um tempo bem menor. Então, ele pode trazer conforto, alívio da dor, uma cicatrização mais rápida. Lembrando que a gente tem que ter o diagnóstico antes de usar o laser, né? A gente vê aí quase uma religião, né? Quem usa o laser na rotina, de querer pôr em tudo, mas a gente tem que ter um certo cuidado do diagnóstico antes do uso desse laser, porque caso a gente esteja diante de uma lesão maligna, a gente pode piorar a situação, né? Acelerar aí o desenvolvimento. Então, o diagnóstico sempre antes dessa indicação. E aí, gente, um ponto que a gente observa, assim, com uma frequência absurda, é a falta de hidratação dos lábios desses pacientes em UTI. Então, é relativamente comum a gente observar essa descamação, esse ressecamento, né, que muitas das vezes elas podem trazer também lesões, né, por estar machucado, por estar ressecado. Então, a gente também visualiza isso durante a nossa rotina para fazer a indicação de alguns materiais que podem ser resolutivos nesses casos, né? Então, cada hospital tem aí o teu arsenal de medicamentos, né? O que a gente vai ter disponível. Nem todos eles vai ter protetor labial, como a gente está acostumado. Mas alguns pacientes a família leva ou compra e aí a gente acaba tendo disponível, pode pedir para passar. Quando a gente não tem essa opção, alguns hospitais, eles vão ter essas loções oleosas que eles também vão utilizar na prevenção de ferida de pele, e aí para a gente fazer uso externo no paciente não tem problema, pode fazer. E aí, cada hospital vai ter, né, a tua indicação, o teu POP. Então, pode ser um óleo de girassol, pode ser uma lanolina, cada um deles tem uma indicação mais particular.
O importante é que sempre tem algum tipo de hidratante que geralmente eles vão usar para prevenir ferida em pele, que a gente pode também adaptar para fazer o uso em região externa do lábio, para evitar essa descamação aí, esse ressecamento que pode gerar ferida. E aí, gente, o que pode acontecer também no ambiente da UTI é a babação. Então, quando o nosso paciente ele tem aí um excesso de acúmulo dessa saliva, né? Isso pode acontecer por causa da hipotonia do lábio. Então, o paciente que está entubado, ele tem uma fraqueza muscular dessa região que não está sendo utilizada, né, nas funções do dia a dia, de falar, de se alimentar. Então, essa região muscular, ela acaba ficando ali com uma hipotonia, e isso pode favorecer essa babação. Isso vai interferir na qualidade de vida do nosso paciente, porque ele pode trazer tanto dermatite, quanto o acúmulo dessa saliva também em cavidade oral, que facilita a aspiração e é também causa de pneumonia aspirativa. Então, quando a gente tem essa situação, a gente precisa diagnosticar e intervir. E como é que a gente vai intervir nesse caso? Primeiro de tudo, gente, que a gente fala é colocar o paciente na posição, porque às vezes ele tá com a cabecinha torta e é relativamente normal, né, pela gravidade, essa babação acontecer. Então, posiciona o paciente reto, deixa ele arrumadinho e observa por um tempo, né, se essa babação, ela interrompeu ou se ela ainda tá acontecendo. E aí, se ela se mantém de uma forma importante, a gente vai ter que intervir. E geralmente a gente vai intervir com a atropina, né? Então, cada hospital também tem o seu protocolo. Aqui em São Paulo, a gente tem a sublingual. E aí a gente conversa com a equipe médica, né? Não toma nenhuma decisão sozinha, mas discute o caso, que às vezes esse paciente está em uso de alguma medicação que pode favorecer ou pode aí ter alguma reação. E aí, quando a equipe entra num acordo, a gente pode fazer o uso da atropina para diminuir esse fluxo salivar. Mas a gente tem também outras soluções, né? Brometo de propantelina, midriacil, e em alguns raros casos a gente pode utilizar a toxina botulínica, o Botox, nas glândulas salivares ali, para dar uma diminuída. É um pouco mais difícil o acesso, né? Via SUS, tudo mais, porque a gente tem aí um tempo estabelecido de ação, né, dos 4 a 6 meses que a toxina faz efeito, então nem sempre a gente vai conseguir o acesso, mas o que é de praxe mesmo é a atropina. E aí o Jefferson estava comentando com vocês, né, que teve a atualização dos POPs, né, para todo mundo se basear, e a gente vai ter em cada hospital o seu POP, o seu procedimento operacional padrão da higiene bucal e do atendimento odontológico do paciente em UTI. Então, coloquei aqui para vocês um de 2017, então já um pouco antigo, né, de um hospital X, e aí ele coloca a prescrição do CD, a orientação do enfermeiro e do dentista e os executantes, a equipe da enfermagem e a equipe da odonto. Então, implementar a rotina de higiene bucal pela equipe interprofissional, manter a cavidade bucal limpa, reduzir a colonização da orofaringe, consequentemente, evitar a contaminação da traqueia, controlar biofilme, hidratar os tecidos intra e extraoral, detectar focos infecciosos, né, dor orofacial, tudo isso, diminuir os riscos de infecção respiratória, da famosa PAV, e proporcionar o conforto ao paciente. E aí, como é que isso vai ser feito? Então, eles pregam aqui a frequência de 8 em 8 horas, né, com solução de clorexidina 0,12, que vai ser aplicada pelo CT de 12 em 12 horas. Então, a equipe de enfermagem é responsável pela higienização oral, e o cirurgião dentista vai aplicar a clorexidina 0,12 2 vezes ao dia. E aí aqui eles colocam todos os materiais. Alguns hospitais têm a escova, como eu já comentei, alguns também têm raspador de língua, que é muito interessante. Mas quando não tem, a gente tem que limpar com a gaze mesmo, o sistema de aspiração, né? O cufômetro é aquele que vai medir a pressão, que eu comentei com vocês, se o tubo está bem posicionado. E aí o hidratante labial. Então aqui, ó,
eles colocam 3 tipos, né, do que eu mostrei para vocês, e a observação, não usar intraoral, então é só nessa região externa do lábio. E aí, gente, agora, atualmente, a gente tem o código da Agência Nacional de Saúde para a visita do cirurgião dentista em hospital. E isso pode parecer um mero detalhe, mas trouxe aí quase uma revolução na área, porque hoje em dia a gente pode receber pela consulta dentro da UTI. Tá? Então, quando a gente é chamado na interconsulta, via médico, via equipe multi, quando o dentista faz esse atendimento no hospital, ele pode lançar para ser pago, né, por essa visita, por esse atendimento. Então, isso é uma vitória da classe, com certeza, né, que hoje em dia o SUS tem essa opção, e a gente passa a se estabelecer cada vez mais de forma efetiva dentro desse ambiente que até então era estranho para a gente. E aí eu trago para vocês os dados que eles comprovam, então, o porquê a odontologia hospitalar ela é tão importante, ela está de forma crescente, né, na nossa área. Então, olha aqui essa notícia do CRO de Minas Gerais. Odontologia hospitalar reduz em 2 meses mais de 65% dos casos de pneumonia respiratória. Aqui nessa outra notícia foi 35%. A atuação de dentista reduziu a 0 casos de pneumonia na UTI. Dentistas têm papel fundamental no cuidado de pacientes com Covid. Então, é aquilo que a gente conversou lá no começo, né? Quem nega a obrigatoriedade do dentista da UTI não conhece os dados a fundo, porque o que é o salário de um dentista dentro de um hospital perto da economia que a gente vai ter aí nessa redução de pacientes com PAV, né, que passam mais de 10 dias internados e muitos deles acabam vindo a óbito por causa dessa pneumonia. Então, vocês notaram que não tem segredo, né, a nossa atuação ali dentro do hospital é relativamente simples, bem simples, eu diria, né, nada que foge tanto aí da nossa rotina. E a gente consegue, com essas medidas simples, ter uma redução importante nesse nível de infecção respiratória. E assim, gente, falando um pouco da experiência para vocês, aqui de São Paulo, claro, né, que é onde eu trabalho e eu consigo falar com propriedade, a gente hoje em dia é muito reconhecido pela equipe médica e pela equipe de cuidado da enfermagem e tudo mais, porque a gente tem alguns hospitais, né, que a universidade é conveniada, que a gente faz um rodízio aí de escalas, né, porque não dá para ir com uma turma inteira de alunos de graduação, então a gente faz grupos pequenos que vão alternando essas UTIs, esses hospitais. Nós temos 3 UTIs e 5 hospitais. E aí, grande parte desses hospitais, que são muito grandes e muito tradicionais, todos eles do SUS, a gente recebe os médicos dizendo, né, ai, vocês já vão entrar de férias, poxa, vocês fazem tanta diferença aqui, nossa, é tão bom ter vocês com a gente, vocês ajudam tanto, é tão importante, nossa, diminui muito. E assim, a gente chegou a fazer um levantamento já em uma dessas UTIs, que realmente o período de férias da graduação, que a gente deixe de estar presente nesses hospitais, existe aí o aumento de 2/3 no número da PAV. Então, em um desses hospitais, que eu comentei que são 3 UTIs, eles implementaram a vaga do cirurgião dentista para manter esse cuidado fora do período de aulas. Então, a gente continua indo com os estagiários, continua atuando, porém, eles têm um dentista lá todos os dias fazendo esse atendimento, porque eles conseguiram notar aí uma redução importante, inclusive nos gastos, né, do hospital. Então, tem sido mesmo revolucionário, eu diria. E quando a gente consegue mostrar que a atuação ela é importante e que ela previne morte, que ela traz aí toda essa redução de custo, a gente não precisa provar mais nada, né? Assim, a nossa atuação já está mais do que necessária. E olha lá que eu falei para vocês que eu trouxe aqui os dados, né? A PAV, então, é uma infecção comum naqueles pacientes com suporte ventilatório. A higiene bucal adequada reduz muito o risco dessa pneumonia. A presença do dentista na UTI vai reduzir o tempo de internação, e essa redução de dias de internação nesse paciente traz uma economia, aqui no Brasil, calculada em cerca de 20 mil
por paciente, que a gente evita ter a PAV, evita aí esse prolongamento em UTI, né, por conta unicamente da atuação do cirurgião dentista nesse ambiente hospitalar. Então, o que é se cada paciente a gente economiza 20 mil, que é o salário de um dentista, né? Então, a gente tem que sim continuar lutando pela obrigatoriedade na UTI, porque é uma questão de conta simples, né? Na verdade, não traz nenhum tipo de rombo aos cofres públicos, né? Um salário de um dentista, na verdade, traz uma baita economia. E aí, para isso, a gente precisa capacitar, né? Porque a minha formação que eu tive na graduação, não trouxe odontologia hospitalar, não trouxe atuação do dentista em UTI. Eu passei a ver isso depois na pós-graduação e também durante a minha atuação na universidade. Mas, hoje em dia, a gente precisa capacitar, é uma especialidade, né? A gente precisa que os profissionais saibam aonde a gente pode chegar. Então, a gente vai capacitar a equipe multi, os profissionais da enfermagem, que são aqueles que cuidam do cuidado do paciente internado, né, aqueles que vão fazer a remoção de biofilme, o cuidado diário, mas também a gente precisa capacitar os profissionais da odontologia. Então, a gente precisa de momentos como esse que a gente está tendo agora, né, com os colegas, para que a gente possa trazer aí um pouco da nossa atuação e um pouco da nossa do que a gente pode fazer, da nossa autonomia dentro da UTI, dentro do hospital. E aí eu trago um pouco da minha experiência para vocês, então, né, com os meus alunos. A gente tem um laboratório de alta fidelidade, que é daqueles robozinhos que eu mostrei anteriormente na aula, e aí a gente tem essa salinha, que é a sala de controle, e aí eu deixo os alunos lá na sala com os robôs que simulam uma UTI, e eu controlo dessa sala o que eu quero que o robô faça, né? Então, essa é a vista da câmera frontal, e essa é a vista da câmera externa, né? Então, eu consigo ver aqui pelas câmeras do computador e via vidro, porque eu tenho um vidro que só eu enxergo, eles não me enxergam, e aí eu consigo, pelo computador, pelo sistema, programar o meu robô para fazer o que eu quero, né? Então, muitas das vezes eu programo o robô para se engasgar, porque isso pode acontecer durante a higiene oral do paciente. E os alunos, eles são treinados para estarem capacitados para estar nesse ambiente, né? No UTI de verdade. Esse aqui, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, mas esse aqui do lado de lá é o vidro que eu fico controlando. Ele é espelhado para quem está dentro da sala. E do outro lado da sala eu tenho um auditório. E nesse auditório eu tenho essa televisão com os sinais vitais do meu paciente, onde os outros alunos, eles enxergam os colegas atuando. Então, a gente pode fazer discussões aí, se essa atuação foi correta, né, o que poderia alinhar melhor. Então, a gente tem esse treinamento que tem sido de uma importância gigantesca dentro da nossa atuação. Eu ouvi o barulhinho, eu acho que alguém fez alguma pergunta, mas eu não enxergo o chat. Se quiser abrir o microfone. Foi a Andréa de Oliveira. Não sei se ela ligou por erro, mas se quiser conversar, tá, Andréa? É só ligar o microfone. Talvez tenha sido só por engano mesmo. Ah, então tá bom. Mas se precisar, pode ligar o áudio, tá? Não tem problema. E aí, gente, esses alunos, né, no último período da graduação, então, eles são treinados a realizar o atendimento do paciente em UTI entubado, para que eles também possam vivenciar o estágio nas UTIs que a gente visita, e que eles também conheçam a especialidade e que possam colocar isso aí como uma opção de atuação no futuro, né? Então, esse paciente que eu falei para vocês, o robô, ele fica totalmente deitado, a gente não tem controle dessa maca, né, para deixar ali o decúbito mais elevado, evitar a aspiração da PAV, né? Esse ponto está errado, precisava corrigir. Mas a gente tem toda uma estrutura aqui, então eles conseguem vivenciar e treinar isso antes de chegar lá na vida real. E aí, gente, a gente vai finalizando a aula. Eu deixo aberto a pergunta, a desabafos, experiências.
E aí eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho da experiência que eu tenho aí nessa rotina. Fico à disposição para quem for tímido via e-mail ou via Instagram também, caso queira fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. E deixo também as referências que foram utilizadas para a montagem dessa aula. Obrigada, gente. Vou interromper aqui. Muito obrigado, Gabi. Olha, aula excelente. Agora consegui assistir na íntegra. Muito bom, né? Nossa, muito elucidativo. Fiquei impressionado com a estrutura que vocês têm lá na Unis. A gente não tem essa estrutura, né, na minha universidade, na universidade que eu trabalho. Então, os alunos, quando vão, eles acabam tendo que fazer algumas coisas, aprendendo na vida real, né? E não, sem tantos recursos, a gente tem dificuldades aqui, né, de implementar. A gente não vai todos os dias para a unidade de terapia intensiva, né, a gente só por demanda mesmo, assim, quando os médicos solicitam. Tem uma frequência, aí cerca de 2 ou 3 vezes por semana que a gente vai, né. Eu confesso que, para mim, é bem difícil, né, a energia é bem complicada, né. Sim, isso a gente discute bastante, né? Inclusive, os alunos têm uma aula teórica aqui que é das fases do luto, né? Então, em conseguir lidar nessa questão aí da término da vida, né? Da fase final, de cuidado paliativo, tudo isso, porque isso não é comum na nossa atuação como dentista convencional, né? Eu diria. Então, a gente tem essa aula, essa preparação, e isso foi colocado de acordo com a demanda, porque as primeiras turmas que foram para a UTI, eles relataram que voltaram traumatizados, que viram um paciente morrendo e que ficaram, né, muito impressionados, muito chocados. Então a gente já tenta trabalhar isso antes, faz aí, são quase 2 meses de preparação, né, do estágio, com os robôs, com o laboratório e com essas aulas também que preparam, mas é muito bacana a gente ter essa estrutura, porque a gente divide o campus com a medicina, então a gente acaba por dividir aí muito dessa tecnologia que eles usam bastante, e por também, quando entrar no hospital, que são hospitais que eles realizam estágio e residência, a gente acaba por ser muito bem recebido, né, por ser uma instituição já mais tradicional, de bastante tempo da área da saúde, então essa foi uma diferença bem grande que eu senti, porque já tive a experiência de entrar num hospital em que não tinha atuação de dentista, e a gente se destratado mesmo, assim, ninguém dá menor atenção, e então agora eu brinco que eu tô no céu, né, que eu tô num estágio, assim, que a Uma gente... mudança de formação, né, Gabi, assim, uma mudança de formação, porque na minha graduação também não tive nem odontologia hospitalar, nem OPNE, agora a gente já tem um pouquinho de influência, e agora com a odontologia hospitalar como especialidade, eu acho que só briga a gente em algum momento, né, colocar os alunos para vivenciar isso, né. Eu acho muito complexo, porque o dentista hospitalar, ele é sobretudo um generalista, ele tem que ser um generalista, tem que fazer um pouco de tudo, né, Sim. um pouco de cirurgia, muitas questões assim envolvidas com a prevenção, mas ele tem que estar ligado ali em absolutamente tudo. É uma outra rotina, né? Aparelhos, né? Os respiradores e cânulas e etc. Os tipos de alimentação. As prescrições também acabam muitas vezes sendo um tanto diferentes, né? Já que o paciente já está, né, com acesso. Então a gente está muito acostumada para fazer prescrição por via oral, então nesse momento você entra com as medicações por via endovenosa, intramuscular e por aí vai. Então assim, e que bom que você está num lugar com bastante estrutura. Acho que a gente fica um pouco mais confortável, né, para poder trabalhar com uma estrutura que mimetiza, né, ou que mostra como que é o atendimento do paciente na vida real. Eu gostei bastante, eu fiquei bem impressionado. Ah, que legal. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui com vocês, trazer um pouquinho da minha vivência. Tem sido bastante interessante. Foi muito esclarecedor. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, pessoal. Eu deixei aqui do ladinho o link do Google Forms para vocês fazerem, né, preencherem. Não esqueçam, por favor. E queria agradecer. Eu acho que a gente finalizou esse ciclo com chave de ouro, né? Eu acho que
A gente teve temas muito variados, como eu falei anteriormente para você, né, mais cedo, de ética e legislação odontológica, passando pelos traumatismos, infecções odontogênicas, pacientes sistemicamente comprometidos, agora com um pouco de biossegurança também, agora com pneumonia. Eu acho que deu para abraçar, se não todos, mas a maior parte dos temas das pessoas aqui, né, que as pessoas solicitaram. Então, agradecer aos dentistas, né, os auxiliares de saúde bucal, os técnicos de saúde bucal que nos assistem, porque eu acho que sem essa demanda, sem essa... A gente, eu sempre falo isso, a gente fica meio cego dentro da academia, a gente não sabe quais são as nossas... Né, a gente acha que sabe qual é a necessidade das pessoas, que as pessoas querem, né? Digamos, esse tema é muito importante para mim, mas será que é importante mesmo? Né? E é muito bom ter alguém lá na ponta dizendo, olha, a gente está com carência nisso. E esse interesse é muito bom. Né? O interesse vindo dos alunos, né, entre aspas, né, dos colegas de profissão. E, Gabi, queria te agradecer demais, né, aí pelo seu tempo, que eu sei que você está aí dividida entre um doutorado, ser professora, ser pesquisadora, ser um montão de coisa, né, mas por isso que eu já mandei o convite para você lá no primeiro semestre, que era para poder garantir que você conseguisse estar com a gente, e eu estou muito orgulhoso por você, né, todas as suas conquistas, e na profissional que você não se tornou, né, tem se tornado, que é um processo, né, ao longo do tempo. Muito feliz e muito orgulhoso. Tá? Muito obrigada, fiquei muito honrada com o convite e muito feliz por poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez. Perfeito, eu vou encerrar aqui a gravação. Jefferson. Oi. Queria agradecer, professora Gabriela, obrigado. Mais uma aula sensacional, maravilhosa.